Bom dia não, boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar a nossa live com uma novidade, uma transmissão em tempo real, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu tô vendo aqui no Instagram, tá com uma certa instabilidade a internet hoje aqui em casa, mas vamos aguardar um pouquinho, entrar um maior número de pessoas, já estamos com 10 na nossa audiência. Aqui no Instagram a gente está com um probleminha que o vídeo está pausado devido à baixa qualidade da conexão. E aqui no Facebook já está. Deixa eu ver, a Fabiola está assistindo, vamos ver se está. Fabiola, me dá um feedback, ver se tá bom o vídeo, áudio e imagem. Aqui no Instagram estamos com problema ainda. Eu vou encerrar. Eu vou tentar de novo. Agora sim. Boa tarde a todos que me ouvem. Hoje nós estamos aqui, áudio e imagem bons, diz a Angélica, beleza. Hoje nós vamos fazer uma transmissão por dois meios, tanto no Face quanto no Instagram. Então eu estou bem centralizado aqui no Face e no Instagram eu estou um pouquinho de lado. Eu estou com duas câmeras aqui, mas a ideia foi do Secov, da gente usar duas plataformas para tentar atingir o maior número de pessoas possíveis nas nossas informações. Tá? Aqui no Instagram, no Facebook, nós já estamos com 29 pessoas e no Instagram com 4. A audiência do Instagram ainda está pequena. Bom, então para quem eu já fiz uma live aqui pelo Secov, uma única live que eu dei uma cortada aqui no Facebook. Eu fiz uma live já pelo Secov, o meu nome é Eduardo, eu sou advogado, sócio do escritório Flávio Bino Filho Advogados. Nós prestamos serviço ao Secov na área do direito trabalhista e sindical. Eu sou, além de advogado, também sou professor de Direito do Trabalho na pós-graduação da Unicinos, da Uniriter e da Fevale, do IMED Cetra também. Bom, pessoal, a gente já falou na última live sobre os dois atos normativos editados pelo governo federal para atacar ou para dar algumas garantias, algumas possibilidades aos empregadores de forma a enfrentar os efeitos da pandemia sem acarretar o problema da demissão, sem acarretar a demissão. Então, a MP 936, que a gente vai mais falar hoje, ela instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Como a gente falou na última live, a ideia, o objetivo dessa medida provisória foi manter, de um lado, emprego. Vocês vão me desculpar, eventualmente o sinal da internet hoje aqui está muito instável, então eventualmente eu vou ter que me repetir ou vou parar um pouquinho para aguardar um pouco o sinal retornar. Bom, então como eu estava dizendo, a gente basicamente o governo federal editou duas normas, duas medidas que os empregadores possam enfrentar os efeitos da pandemia de forma a evitar uma solução drástica como a demissão. Então, a primeira é a medida provisória 927, né, que estabeleceu flexibilidade na concessão de férias, a gente já viu, só repetir um pouco no início, flexibilidade nos prazos de concessão de férias, flexibilidade e postergação do prazo de pagamento das férias, tanto das férias quanto do terço condicional,
ampliação do prazo de banco de horas para 18 meses para aquelas empresas que estão com suas atividades interrompidas e regras sobre teletrabalho. Então foram basicamente esses tópicos que a medida provisória facilitou para os empregadores. Mas, a gente já falou isso também na última live, a medida 927 ela não resolveu o problema. E foi necessária a edição de uma nova medida, que aí sim atacou o problema, o real problema, que foi a 923, né, que instituiu, como eu já disse no início da nossa live, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. Então ele tem dois vértices. Manutenção do emprego. 2, manutenção da renda do empregado. Só que, e a gente sabe que para manter o emprego e a renda não basta a vontade. E infelizmente, para proceder ao pagamento dos seus empregados, e aí que a live do Facebook deu uma travada. Bom, como eu estava dizendo, a medida provisória 936, ela estabelece uma relação triangular entre governo, empregador e empregado. Então, cada um arca com alguma consequência para preservação do emprego. Então ela permite, grosso modo, 2 modalidades, que é a modalidade de redução salarial e redução proporcional da jornada e a suspensão do contrato de trabalho. O objeto da nossa live de hoje não é, a gente já falou no 936, mas é falar sobre os efeitos e os impactos da decisão do STF sobre essa medida provisória. Então, primeiro, para deixar todo mundo mais tranquilo, essa live, nós agendamos essa live antes da decisão do Supremo, porque a gente aguardou a decisão do Supremo para falar sobre ela. Só que hoje a gente pode dizer, a decisão do Supremo não impactou em nada a medida provisória. É como se ela não tivesse existido. E a gente vai explicar um pouco por quê. Porque E aí, eu de novo aqui, né, eu vou tentar não falar no juridiquês e tentar explicar numa linguagem bastante simples o que aconteceu e quais são os efeitos do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. O que acontece? Numa linguagem bastante leiga, nós temos normas, várias normas, possibilidade de edição de normas no Brasil. Algumas normas com maior patente, vamos dizer assim, e eu usei esse exemplo na última live, para falar da hierarquia do Exército. Então, a Constituição Federal seria o nosso marechal, a hierarquia máxima das nossas normas, de forma que nenhuma lei inferior pode contrariar o que diz a Constituição. Então, a medida provisória, a transmissão do Facebook voltou. A medida provisória, ela é uma espécie de lei. Ela tem hierarquia de lei, vale como se fosse uma lei, tanto é que ela logo é convertida em lei. A medida provisória é editada pelo Executivo e ela depois é votada no Congresso. Ruim hoje a conexão, né? Vamos lá, vamos seguir em frente. Então, a ação direta de inconstitucionalidade é uma espécie de ação. O Thiago está falando, está trancando muito, Está trancando, eu acho que no Face está trancando mais que no Instagram. Mas vamos lá, vamos seguir. A ação direta de inconstitucionalidade, trancou de novo no Face, voltou. A ação direta de inconstitucionalidade é uma ação judicial que visa dizer ou declarar, como o próprio nome diz, se determinada lei ou medida provisória é constitucional ou não. Como eu disse, a Constituição está lá em cima. Tu pede, grosso modo, que o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, não há nenhuma instância judicial acima do Supremo Tribunal. Então tu entra com uma ação perguntando para o Supremo: Supremo, me diga, essa medida provisória é constitucional ou não é constitucional? É uma medida interessante porque ela discute num único processo uma discussão que podia se travar em vários processos. Então eu podia entrar com várias reclamatórias trabalhistas discutindo se a MP 936 é ou não é constitucional. Quando eu entro com uma ação direta de constitucionalidade, é um tiro só. Então, é um revólver com uma bala só. Ali o Supremo vai dizer, é ou não é constitucional. Se for constitucional, se ele decidir que foi constitucional, nenhum outro juiz vai poder dizer, nenhum outro juiz abaixo dele, então desembargador, vai poder dizer que aquela lei decidir de forma diferente
do que decidir o Supremo. Então, por exemplo, o Supremo decide que é inconstitucional, todo mundo vai ter que dizer que é inconstitucional. Basicamente, em linhas gerais, numa linguagem bem singela e simples, é a realidade. E a ação direta de constitucionalidade, ela tem dois efeitos, para o bem ou para o mal. É uma bala só. Ou eu deixo o camarada vivo, ou ele está morto. Então, assim, ou a lei é constitucional, ou ela é inconstitucional. Então, se eu entro com uma ação, no caso concreto da 936, o que aconteceu? O partido da rede, a Rede Sustentabilidade, entrou com uma ação questionando a constitucionalidade. Ele pediu a inconstitucionalidade. O que ele disse? Ele disse, olha, ele falou para os ministros do Supremo, olha, seus ministros, essa MP, a 936, ela pode ser muito legal, muito bacana, mas ela é inconstitucional. E eu quero que vocês declarem essa inconstitucionalidade. Isso é importante porque é uma ação de mão dupla. Porque se ele ganha, se a rede ganha, a lei é declarada inconstitucional. Agora, se ele perde, o efeito é absolutamente inverso. É como se o Supremo tivesse declarado a constitucionalidade dessa MP. Ou seja, o Supremo disse, essa MP é constitucional e não se pode mais discutir sobre esse assunto. Bom, isso é na ação direta de inconstitucionalidade, tem um rito, ela demora até o final. Então, os ministros vão avaliar, vão analisar os argumentos de ambas as partes, tanto do governo federal quanto do partido que propôs a ação, da rede, e de outros envolvidos. Né? Eu não quero complicar mais o problema, mas há a possibilidade do ingresso dos amigos da corte, que se chama amicus curiae. Então, são algumas entidades que podem entrar no processo para ajudar a trazer novos argumentos sobre a constitucionalidade ou sobre a inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade, ela tem a possibilidade de um julgamento liminar. O que é o julgamento liminar? É um julgamento, como o próprio nome diz, no início do processo. Então não se pretende ali exaurir, discutir toda a amplitude da inconstitucionalidade. Tanto é que na questão liminar, o Supremo ele não decide se é ou não é inconstitucional. Ele decide se suspende o ato ou se ele mantém o ato para que ele mantenha os seus efeitos. É claro que, em alguns casos, como nesse, a gente vai falar sobre isso, esse julgamento liminar ele já dá a linha que provavelmente o Supremo vai seguir no julgamento do mérito da causa. Bom, o que discutia a rede nesse processo? A rede, em linhas bem gerais, dizia o seguinte, a Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, ela diz, garante ao trabalhador que nenhum trabalhador terá o seu salário reduzido, vírgula, salvo negociação coletiva. Então, a medida provisória, ela mudou um pouco esse espectro. Ela disse, olha, pode reduzir salário e pode também suspender o contrato de trabalho e não pagar salário para os empregados, bastando a negociação individual, bastando o acordo individual para algumas faixas, para empregados que recebam até 3 salários mínimos. De 3 salários mínimos até 12 mil alguma coisa, não precisa negociação coletiva. Mas vamos pegar, até porque a grande abrangência de empregados do nosso setor recebe até 3 salários mínimos. Então, de acordo com a medida provisória, para esses empregados bastaria eu fazer um acordo individual, mas é necessário um acordo, né? Não pode ser imposto. Eu faço um acordo com o meu empregado e digo, o teu salário vai reduzir 50%, ou 70%, ou 25%. Faço esse acordo, ou suspendo o contrato de trabalho, encaminho, como a gente já viu nas lives anteriores, ao sindicato. Bastaria encaminhar ao sindicato. Essa ação foi distribuída e foi distribuída ao ministro Lewandowski, que é o relator. E o ministro relator ele pode dar a liminar sozinho, como a gente chama no direito monocraticamente, ou seja, um único ministro decide liminarmente o processo. E ele decidiu. O que ele disse? Ele suspendeu em parte o dispositivo, ou na verdade, ele interpretou o dispositivo da MP de acordo com a Constituição. Ele disse o seguinte, olha, não pode.
reduzir salário por acordo individual. A Constituição garante a irredutibilidade, salvo por negociação coletiva. Então, os empregadores que formalizarem esses acordos vão ter que, e a medida provisória já falava isso, vão ter que encaminhar esse acordo aos sindicatos. E os sindicatos vão poder avaliar esse acordo e, se entender necessário, vão poder chamar para si embargos de declaração, que a gente chama no direito, que é uma ação, um recurso para que o juiz ou o ministro explique um pouco a sua decisão. E o ministro diz o seguinte: olha, o que eu quis dizer com a minha decisão? O empregador vai ter que mandar para o sindicato, mas o sindicato não pode dizer não, nego, não concordo, ou discordo. Não. Ele vai poder ou dizer concordo, ou ele vai dizer não, eu quero negociar. Então ele não poderia, segundo a decisão do Lewandowski, dizer que simplesmente não concordava com aquilo. Essa era a decisão do Lewandowski. O processo foi, então, como causou uma repercussão muito grande, então, inclusive na mídia em geral, muita gente falou que essa decisão, ainda que ela tivesse tentado ser um meio termo, ela ia inviabilizar esses instrumentos de redução de salário e a suspensão dos contratos. Então se decidiu levar a discussão liminar ainda ativa. Pois bem, então foi levado a julgamento e por 7 votos a 3 foi decidido que a medida provisória não tem vício de inconstitucionalidade. Então tem que ser mantida. Ainda não se declarou que ela é constitucional, mas em sede liminar não se suspendeu por conta da inconstitucionalidade. Os argumentos, os votos foram bastante contundentes, de sorte que a gente pode apostar com uma certa garantia de que provavelmente essa decisão representa uma futura declaração de improcedência dessa ação. Votaram pela não concessão da liminar os ministros Alexandre de Moraes, Barroso, Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Toffoli. Votaram contra, né, então votou para manter o Supremo Tribunal do Tribunal Superior do Trabalho. A ministra Rosa deu a liminar ainda maior do que aquela dada pelo Lewandowski. Ela entendia que para reduzir salários só por acordo coletivo, não tinha essa história de comunicar e tal, ela declarava a suspensão por vício de inconstitucionalidade desses dispositivos. Rosângela, eu estou tentando aqui, mas infelizmente, eu não sei se é pelo net, a gente de fato hoje está com um problema maior do que o comum na conexão. A conexão está bastante ruim. Mas vamos em frente. Eu vou indo, voltando, vamos. E depois, se alguém ficar na dúvida, pode perguntar aqui, que a gente vai tentando esclarecer. Então, essa decisão ela foi importante, porque o que disseram os ministros? Os ministros disseram o seguinte: olha, de fato, a Constituição, eles foram muito cautelosos, porque a Constituição ela é muito contundente também, ela é muito literal, quando ela diz que só pode reduzir salário mediante negociação coletiva. Mas alguns ministros, a Karine está falando que no Instagram está bem melhor. Então quem quiser e tiver a oportunidade de migrar para o Instagram, no Instagram nós estamos com 28 e no Facebook 38. Bom, o que disseram os ministros? E aí a gente pode analisar um a um dos votos aqui, né? O ministro Alexandre, ele disse o seguinte: olha, a gente não pode analisar um dispositivo só, isolado da Constituição, que fala que não pode reduzir salário salvo por negociação coletiva. A Constituição Federal ela tem outros dispositivos que garantem dignidade do trabalhador, que garantem o pleno emprego. A ministra Carmen também falou muito sobre o dispositivo 102 da CLT, que regulamenta a atividade econômica, a ordem da atividade econômica, que estabelece que é dever do Estado a busca pelo pleno emprego. De sorte que, numa situação como essa, de pandemia, a gente está numa situação que ou é isso, ou dificilmente os empregadores vão conseguir manter
o emprego de seus empregados. Mesmo com essas medidas, a gente já sabe e tem dados que o desemprego vai aumentar. Então, essa medida, a medida provisória, é um paliativo, uma tentativa que a gente viu de 3 meses de redução ou 60 dias de suspensão, para que os empregadores tenham um fôlego com o auxílio do Estado para manutenção dos empregos. Então, o ministro Alexandre, o ministro Barroso também falou bastante sobre isso, e a ministra Carmen falaram muito sobre isso. Olha, é preciso interpretar a Constituição como um todo. E é preciso, mais do que direito trabalhista, garantir dignidade do trabalhador e garantir pleno emprego. Então, eu entendo que a decisão foi bastante razoável. A ministra Carmen, ela foi muito cuidadosa em dizer, olha, nós estamos julgando dessa forma para esta situação. O ministro Gilmar Mendes, num voto bastante eloquente, citou o filósofo alemão Habermas, para dizer que, infelizmente, a nossa Constituição ela não estabelece meios para o enfrentamento de uma situação como essa. Então, a nossa Constituição é uma Constituição, e sabidamente ela foi editada, foi promulgada logo após da redemocratização, então há muita crítica em cima disso, que é uma Constituição que estabelece muitas garantias, poucos deveres, enfim. Mas sem entrar nesse mérito, ela é uma Constituição garantista, de fato, e importante, mas ela foi feita por uma situação normal, por uma situação de normalidade, uma situação que nós não estamos vivendo. Então o ministro Gilmar Mendes falou um pouco sobre isso. É preciso interpretar a Constituição a partir do senso de realidade. E o senso de realidade é isso que está escancarado à nossa frente. Ou se adota uma medida como essa, ou no outro caminho é basicamente o desemprego. O ministro Barroso falou um pouco sobre essa possibilidade da autonomia da vontade, né? O empregador, segundo ele, e aí eu tenho uma certa divergência, o empregado ele poderia dizer, não, eu não concordo com esse acordo, a gente sabe que não é bem assim, mas porque o empregado sabe que nesse caso ou concorda ou provavelmente será demitido. Né? Mas de fato o empregador, nessa situação, se o empregado, se pode dizer que o empregado não tem muita opção, o empregador também não. O empregador, nesse caso, está sem opção. Porque ou ele adota as providências da medida provisória, ou ele provavelmente vai ter que caminhar para a demissão. A ministra Carmen também, ela fez uma ponderação bastante relevante, que ela disse o seguinte, olha, a medida provisória, Facebook, vamos guardar, a ministra Carmen, repetindo, a ministra Carmen, ela fez uma ponderação bastante relevante, quando ela diz que a medida provisória ela já estabelece faixas. Ou seja, por que ela disse que um pouco aqui, voltou o Facebook. A medida provisória, ela disse, para aqueles que recebem até 3 salários mínimos, esses empregados não precisam da negociação coletiva. Por que a medida provisória faz esse corte? Ela faz esse corte porque estes empregados, seja na redução, seja na suspensão, em função da coparticipação do Estado, tem um problema no Facebook aqui. O Instagram está bem melhor, o sinal do Instagram está caindo bem menos. Então quem puder migrar para o Instagram, então repetindo, a ministra Carmen ela fez essa ponderação de que esses empregados que a medida provisória já faz o corte até 3 salários mínimos, esses que não precisarão de negociação coletiva, a perda salarial desses empregados vai ser bastante pequena, ínfima. Por quê? Porque o Estado vai vir com a coparticipação, calculada sob seguro-desemprego. São 3 meses de idade com o Face. São 3 meses apenas. Vai ter a coparticipação do Estado calculada sob seguro-desemprego para empresas com faturamento acima de 4,8 milhões, de 30% sobre o salário, de forma que a gente pode afirmar que essa faixa que recebe até 3 salários mínimos
me arrisco a dizer que provavelmente os empregadores terão muito mais perda do que esses empregados. Então, na ideia de que todo mundo vai ter perda e a gente precisa, na medida do possível, preservar perdas proporcionais a todo mundo, tanto o Estado, quanto o empregado, quanto o empregador, a medida provisória foi bastante razoável. E foi assim que entendeu o Supremo. O Supremo entendeu que a medida provisória, por si só, ela, ao estabelecer faixas, ao estabelecer prazos, ao ser editada no contexto de uma pandemia, de um estado de calamidade, tudo isso faz com que seja possível interpretar essa medida provisória com constitucionalidade. É possível entender essa medida provisória como constitucional. Essa medida provisória, e aí é importante, aqui a rede acabou, pela via indireta, contribuindo muito com a discussão e até mesmo com os empregadores. Por quê? Porque ela causou segurança jurídica. Porque se não tivesse essa ADIM, a gente ia ter milhões de discussões em ações trabalhistas, em reclamatórias, até chegar ao Supremo e o Supremo decidir para um lado ou para o outro. Desse jeito, num único processo, o Supremo foi lá, é bem verdade que em sede liminar, que ainda não deu o carimbo de que a MP é constitucional, mas já dá um sinal. Acho muito pouco provável que, a partir desses votos, que foram, como eu digo, deu uma guinada em sentido contrário e, no mérito, julgue procedente a ADIM. Acho bastante improvável. Então, considerando que isso provavelmente não vai acontecer, o efeito da improcedência da ADIM é de procedência numa ação direta de constitucionalidade, ou seja, essa improcedência causou a constitucionalidade, deu segurança aos empregadores para adotar essa medida provisória. Então, a ação ajuizada pela rede, ao fim e ao cabo, como ela não teve êxito, essa decisão acabou sendo benéfica aos empregadores. Os empregadores hoje poderão e podem nos dar medida provisória. A gente vai depois falar um pouco sobre, no final da live agora, a gente vai falar sobre a decisão do Supremo. Teve um outro aspecto importante que, se não me engano, foi o ministro Marco Aurélio, que fala muito sobre isso, né? A necessidade de não submissão de poderes e de não interferência de poderes, né? Ele disse o seguinte: olha, é uma medida provisória, ainda caberá ao próprio Congresso analisar em juízo político de oportunidade os termos da SMP. Então, assim, concretamente, isso eu posso até, considerando que a MP vai ser apreciada pelo Congresso, eu me arrisco a dizer que é mais fácil a medida provisória ser alterada no Congresso do que no Supremo. Dificilmente o Supremo vai voltar atrás nessa decisão, de sorte que ele vai entender que ela foi constitucional. E vamos dizer, bom, então significa, Eduardo, que o Congresso pode dizer que a MP não está valendo, ou alterar a MP? Pode. Ele pode, inclusive, não julgar. Hoje é o prazo fatal para a votação da MP da carteira verde e amarela. Ele pode, e a gente está nessa briga aí, o nosso presidente contribuindo para essa animosidade entre os poderes, ao invés de tentar apaziguar, enfim. Talvez isso, a medida provisória da carteira verde e amarela não seja votada e caduque. É como se não tivesse valendo nada. O Congresso vai ter que, a partir de um decreto legislativo, julgar, editar e normatizar como se estabelecerão essas normas, ou como o Congresso, na hipótese de uma MP caducar, ele tem que editar uma norma que estabeleça normas para o período em que essa norma MP vigorou enquanto tramitou no Congresso. Por exemplo, então, pegar o nosso exemplo da MP 936. Muita empresa foi lá, reduziu o salário, sem a participação do sindicato e tal, agora não precisa.
e aí lá no Congresso a MP caduque. Bom, o Congresso depois vai ter que dizer como as relações que se estabeleceram, elas vão ser normatizadas. Acho muito pouco provável que tanto o Supremo quanto o Congresso altere a 936, a medida provisória 936, porque se há alguma coisa que a gente pode criticar na medida que demorou para ser editada. Então a única crítica que se pode fazer é o tempo. E eu conversei com algumas pessoas que participaram desse trabalho, da edição da MP, e todas elas falam que, olha, a demora ela se justificou discussão sobre constitucionalidade. Então, por isso que demorou tanto. Demorou porque foi um trabalho minucioso para evitar que tivesse algum vício de constitucionalidade, e como visto, então, eu particularmente critiquei muito a demora do governo na edição de uma medida nesses termos. Parece que o governo acertou de fato quando demorou e editou com cuidado uma medida provisória que passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá. O que significa? O que é a medida provisória? O que a 936, como é que se dá hoje as possibilidades da MP 936? Ela, como eu disse, estabelece duas faixas. Vou pegar aqui a MP. Na verdade, ela estabelece empregados que recebem até 3 salários mínimos. Então, esses empregados que recebem até 3 salários mínimos, eles poderão ter redução de jornada de 25%, redução de jornada de 50% ou redução de jornada de 70%. Tudo isso por acordo individual. Então, significa que eu chamo o meu empregado, comunico para ele, teu salário, vamos trabalhar com exemplos. O empregado recebe R$2.000. Então, meu amigo, tu vai trabalhar só tua jornada é de 8 horas diárias, tu vai passar a trabalhar só 4 horas diárias e o teu salário vai passar a R$1.000, vai diminuir 50%. Ele vai trabalhar só 50% da jornada dele, ou seja, ele vai ter 50% do dia dele, coisa menos trabalhar, e esse 50% ele vai receber sobre a base de cálculo do valor do seguro-desemprego da faixa salarial dele. Então tem que pegar o que ele receberia a título de seguro-desemprego, o teto é 1.800 e alguma coisa, vamos dizer que ele receberia o teto, 50% em cima de 1.810, eu acho, ele é R$800. Aquilo que eu disse, ele vai ter muito pouco prejuízo. Imagina, ele vai reduzir o salário dele em 5 quando ele recebia R$2.000. Entende? Então, assim, a medida provisória tem muita discussão ideológica, muita gente falando mal, especialmente sindicatos. As centrais sindicais entraram contra, como o amigo Scuri na ADIM. Há uma discussão ideológica, porque de fato é muito difícil falar mal dessa medida provisória. É possível questionar porque os sindicatos não foram tirados da jogada, não vão participar, de certa forma, mas a gente precisa entender que são só 3 meses, e como disse o Supremo, são só 3 meses, e o ministro Barroso bateu muito nessa tecla, os nossos sindicatos provavelmente não teriam capacidade e não teriam como fazer consulta aos trabalhadores, que são os reais interessados, para saber se de fato eles concordam ou não com aquele acordo individual. Agora cortou o Instagram. Vou voltar. Agora o Face está bem e cortando o nosso Instagram. Então, assim, dificilmente os sindicatos teriam como avaliar se aquele acordo é legítimo ou não, porque eles teriam que consultar os empregados e até por conta da situação fática. Eu antes, inclusive, da decisão do colegiado Supremo, eu sempre falava, olha, se algum sindicato disser que não concorda, então manda um e-mail para eles, então aguardo a realização de uma assembleia virtual. Sou pena de vocês concordarem com o individual. Então, é preciso entender que a MP foi razoável, gerou perdas ínfimas aos empregados, especialmente a esses que recebem salário menor. Então, de fato, eu não vejo como se contrapor a MP. Então, voltando, naquele nosso exemplo, o que precisa fazer a empresa? A empresa ela precisa... É importante que ela faça isso com 42 dias de antecedência. Ela tem que mandar o acordo para o empregado. Como é que manda para o empregado? A medida provisória não fala.
O importante é que ela mande isso para ele com 2 dias e a partir do segundo dia, então, do envio, já está valendo ou a redução ou a suspensão. 25%, 50% ou 70%. Reduz esse percentual que reduz da jornada, vai reduzir do salário. E esse percentual que é aplicado ao valor que o empregado receberia a título de seguro-desemprego, de forma a respeitar a proporcionalidade. Aqui o Thiago Mazzali está dizendo que o Sindef não aceitou os acordos de suspensão dados aos empregados. Não cabe ao sindicato aceitar ou não. Os sindicatos devem apenas ser comunicados. Então vamos voltar. Suspensão. Vamos tentar fazer um resumo. Suspensão. Percentuais. 25%. O empregado com 25% reduziu a jornada dele em 25% e o salário em 25%. O empregado com 50% reduziu 50% e 50%. Para dar um exemplo, recebe R$2.000, trabalha 8 horas diárias. Nesse caso, passa a receber R$1.000 do empregador e trabalha 4 horas diárias. E ele vai ter perda salarial? Não! Nesse caso incrível, ele vai ter só redução salarial e quase nenhuma perda. Por quê? Esse 50% se aplica ao que ele faria jus a título de seguro-desemprego. Então você bota lá 50% sobre o benefício que ele faria jus ao seguro-desemprego, e isso é acrescido aos R$1.000 que ele vai receber de salário. Ele reduz 50% da jornada dele, recebe 50% do salário e mais 50% de complementação sobre o seguro-desemprego. Vejam que tem que se desmistificar essa ideia de que o empregado vai sair perdendo. Pelo contrário, é algo benéfico. 70% de salário e esse 70% é calculado sobre a base do seguro-desemprego. Essa redução ela tem o prazo de até 90 dias e tem, como eu disse, ser formalizada por o empregado pensar. Então tu manda lá, mandou para o teu empregado, com 2 dias, segue proposta de acordo, aguardo o retorno, em até 2 dias. O empregado retorna, com o seu aceite. E se ele não aceitou, Eduardo? Se ele não aceitou, infelizmente não tem como reduzir salário. O Supremo disso é que não precisa da participação do sindicato, mas obrigatoriamente tem que ter a anuência do empregado. E aí, Eduardo, o Supremo disse que eu não preciso mandar para o sindicato? Não. Ele só disse que o sindicato não tem o poder de vetar essa negociação, mandar ao sindicato, porque isso está previsto na MP. A MP diz que em até 10 dias eu tenho que encaminhar ao sindicato. Então, por WhatsApp? Sim, se for por WhatsApp, printa o WhatsApp e encaminha por e-mail ao sindicato dos empregados. E se o sindicato dos empregados responder dizendo não concordo, ok. Não precisa fazer nada com essa resposta. Isso é, hoje em dia, a posição do sindicato, de acordo com a decisão do Supremo, é absolutamente irrelevante. Tá? Então manda para o sindicato meramente ter ciência e arquivamento e toca a ficha. E aí sim, entra no site do governo, em linhas gerais, o empregador não vai pagar nada do salário. Por quê? E o prazo também é diferente. Na redução, até 90 dias. Na suspensão, 60 dias. Nesse caso, serve a mesma coisa. Tem que ter acordo, tem que ter o aceite do empregado, tem que mandar com 2 dias de antecedência. Depois do aceite do empregado, tem que encaminhar o sindicato para a ciência do sindicato. Tudo igual. Qual é a diferença? A diferença é que na redução, o empregado continua trabalhando pelo período de redução. Na suspensão, o empregado não pode trabalhar nem 1 segundo, nem 1 milímetro, nada, zero. O empregado tem que se afastar da sua atividade laboral. Nesse caso, para a empresa, receita bruta até 4.800.000, essas empresas não vão pagar nada. Tudo por conta do governo. O governo vai pagar o valor equivalente ao seguro-desemprego que o empregado faria jus. Empresas em percentual acima disso.
empresas com faturamento superior a 4,8 milhões, receita bruta, em 2019. Para essas empresas, o Estado vai arcar com 70% calculado sobre seguro-desemprego e o empregador vai pagar 30%. As bases de cálculo são diferentes. A base de cálculo da complementação do governo é o seguro-desemprego, a base de cálculo do pagamento da complementação por parte do empregador é o salário. 30% sobre o salário, 70% sobre o seguro-desemprego. Esses 30% sobre o salário sem natureza salarial, ou seja, indenizatório. Não serve de base para verba trabalhista, hora extra, para aviso prévio, para férias, 13º, nada. Não serve de base para nada. Não serve de base para contribuições previdenciárias, nem para base de cálculo do imposto de salário, vai limpo para o bolso do empregado. Então, linhas gerais em que funciona a suspensão, que, como eu disse, tem que necessariamente um acordo individual. Eduardo, como é que faz esse acordo? A AMP não fala sobre forma. Pode ser por e-mail, pode ser por escrito, o ideal, claro. Quem tiver a possibilidade de fazer um acordo por escrito, com a assinatura do empregado, isso é o melhor dos mundos, é a maior segurança. Mas quem não puder, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, qualquer documento que prove que o empregado concordou para aquele, com a redução ou com a suspensão. Então, eu acho que em linhas gerais era isso. Eu vou tentar aqui responder algo que disse no Insta, no Face tem algumas perguntas aqui, ouvindo bem, alguns reclamando da conexão, de fato hoje a gente está com um problema. Tatiana Padilha, vale alimentação é pago? Olha, na redução, claro, é pago. Na suspensão também, porque a MP diz que todos os... Então só devem ser excluídos benefícios relacionados... Caiu as duas conexões. Vamos lá, de novo. Benefícios. Todos os benefícios devem ser mantidos. A MP é clara nesse sentido. Somente podem ser excluídos benefícios que estejam diretamente relacionados com o deslocamento ao local. Por exemplo, vale transporte, tem que manter? Se está suspenso, não tem que manter o vale transporte. Se reduzir o salário, sim, porque ele vai ter que ir ao trabalho. Então, os demais benefícios, plano de saúde, vale alimentação, têm que ser mantidos. Deixa eu ver se tem. Funcionários que são aposentados receberão auxílio do governo? Não. Empregados aposentados não receberão auxílio do governo, porque a lei estabelece a impossibilidade de percepção de dois benefícios. Mas na proporcionalidade 30% do valor? Não. Vale alimentação, a Vera está perguntando sobre o vale alimentação. Não, mantém o mesmo benefício. Os benefícios não sofrem alteração. O único benefício que pode sofrer alteração, como eu disse, é o vale transporte. Os demais benefícios... Aí, por exemplo, até aproveitando aqui a Vera, mandar um abraço para a Vera, que está sempre na nossa audiência. Para quem... A única exceção que a gente fala que é possível é para quem mantém, por exemplo, um refeitório. Eu tenho a minha empresa, eu tenho um refeitório e eu forneço a minha alimentação. Essa empresa não vai precisar calcular quanto é que gastava por empregado na alimentação para continuar mantendo isso. Não. Aí eu entendo que o refeitório com alimentação fornecida no local de trabalho está relacionado ao deslocamento até o trabalho. É diferente a situação do vale. O vale alimentação não. É um benefício que o empregado ele pode usar na alimentação, como pode comprar no supermercado, vale alimentação, por exemplo. Então não está relacionado, e acho que as empresas que suspenderem esse benefício, provavelmente, se fizerem, o farão com bastante risco. Quando você paga o benefício, vale alimentação, no caso de suspensão do contrato de trabalho. Olha, no caso da suspensão, o vale tem que ser pago da mesma forma
e na mesma periodicidade que era pago antes da suspensão. Talvez a gente tenha uma dificuldade no fornecimento do vale. O ideal é que se mantenha nos mesmos prazos. Então, que não se aguarde o fim da suspensão para proceder ao pagamento dos vales. O ideal é que se pague tudo. Aqui, tem algumas dúvidas aqui do próprio Secov. Se pode ser mesclado a suspensão com a redução. Pode, não tem problema. Pode, por exemplo, mas desde que se observem os prazos. O prazo total é 90 dias, tá, de redução. Então, por exemplo, e o da suspensão é de 60. Eu não posso usar os 90 mais 60. Não. Eu posso usar tudo nos 90. Então, vamos lá. Que eu gosto de dar exemplo. Parou aqui a do Face. Eu gosto de dar exemplo que fica mais fácil. Eu posso suspender por 60 dias o contrato e nos outros 30 restantes reduzir jornada. Posso fazer isso. Ou eu posso reduzir a jornada por 60 dias e suspender por 30. Posso. O que eu não posso é aumentar a suspensão por mais de 60 dias, que está previsto, ou nos dois ampliar o prazo de 90 dias. Então eu não poderia suspender por 30 e reduzir por mais 90, juntando os dois com mais do que 90 dias, que é o prazo máximo do programa. Deixa eu ver, Eduardo. Tem a possibilidade de fazer retroativo? Não, não tem, porque tem essa questão dos prazos. Eu preciso mandar, e todo documento retroativo ele ele é fraudulento. Então eu não poderia, e aqui eu não posso dizer isso, eu não poderia mandar um contrato com data retroativa. Como fazer isso? O empregado já ficou fazendo alguma coisa, o empregador já tem que ter dado alguma ordem. Por exemplo, deixou em casa, fica em casa. Por quê? Deu licença remunerada, deu férias, ou está em banco de horas. É alguma dessas opções. Tá? Até na questão das férias. Empregado que eu dei férias, eu posso suspender as férias e aplicar. A lei trabalhista não fala. A lei trabalhista ela não fala sobre isso. Então, mas eu entendo, até porque, vamos combinar, né, que tirar férias nesse período em casa, sem a possibilidade de viajar, sem a possibilidade dos filhos, com os filhos em casa, sem escola, então férias mesmo vai ser complicado. Então aquele empregado, mas naquela hipótese anterior a essa medida provisória, vinha bem, porque ou era férias ou demissão. Então tudo contra a demissão, tudo antes da demissão. Só que agora tem uma nova oportunidade. Caiu o Face. Então quem deu férias, eu entendo que é possível, a partir de um acordo individual, bem costurado com o empregado, suspender aquelas férias. Caso de home office, vale transporte. No home office é muito complicado tu fazer a redução, porque em tese tu não tem controle de jornada. Tá? Tu só pode fazer redução de jornada se tiver controle. Isso é básico. Eu só posso reduzir algo que eu tenha controle. Então assim, o home office, o teletrabalho, ele permite. O teletrabalho, ele permite que não tenha controle, mas não é obrigatório que não ter controle. Eu posso instituir algum tipo de sistema de login e logout, eu posso estabelecer controle para o teletrabalho, mas não preciso. Então assim, para ter redução em teletrabalho, eu tenho que obrigatoriamente ter controle. Tá? E aí eu vou ter que ter muito cuidado, porque quando eu botei controle, eu posso ser cobrado por horas extras. Então tem que ter muito cuidado com redução de casos de home office. O vale transporte para home office não, porque dele eu considero salário base ou total de vencimentos. Salário, comissão, treino, essa é uma boa pergunta. A MP ela não esclarece. Tá? Nós estamos entendendo lá no escritório que a base tem que ser salário mais comissões. Tá? Posso manter o acordo individual ou deve ser feito o acordo coletivo? Boa pergunta do Everton aqui. Eu ia falar sobre isso, acabei me passando.
O Everton pergunta o seguinte: salário acima de 3.135, posso manter o acordo individual ou deve ser feito o acordo coletivo como está no texto da MP? Everton e todos, ela não foi além da MP, ela manteve a MP. O que se pretendia com a decisão do Supremo era que mesmo aqueles que recebessem menos de 3.135 precisavam de uma negociação coletiva. Era isso que o Supremo, que a rede queria que o Supremo dissesse. Não foi isso que ele disse. Só que o Supremo, ele não disse o contrário. Não, a MP vale nos seus estritos limites. Então, para aquele empregado que recebe mais de 3.135, só por acordo coletivo. O que talvez, e aí eu vou dar no sentimento do Supremo, é que o governo federal foi muito cauteloso. Eu tenho um sentimento de que faz dito constitucional. Eu vou voltar aqui para... Eu entendo que a decisão do Supremo, ela expôs que o governo federal foi bastante cauteloso. Eu tenho se a medida provisória não tivesse feito corte de faixas, o Supremo teria dito que vale o individual para todo e qualquer salário. Ainda que a ministra Carmen tenha usado esse argumento, mas os demais não. Então, o Supremo, eu vou dizer que talvez ele foi até um pouco mais arrojado nessa autonomia individual do empregado do que o próprio governo federal. O governo federal foi muito cauteloso e para essa faixa de 3.135, e aí o Everton continua. E se for acordo coletivo, teria que ter a participação do sindicato? Acordo coletivo só é com o sindicato. Não existe um acordo coletivo sem o sindicato patronal. Não. Acordo coletivo, Everton. O Everton pergunta, pode ser um acordo individual com vários empregados? Um acordo individual com vários empregados não deixa de ser um acordo individual. É um acordo individual que a gente chama no direito, não quero ser juridiqueza aqui, mas plurimo. Seria um acordo plurimo, porque é um acordo individual plurimo, com vários empregados individualmente envolvidos. O acordo coletivo, ele necessariamente pressupõe a participação do sindicato. Então não tem. Pode fazer? Sim, eu posso fazer redução para um grupo de empregados. Eu sempre falo que não tem problema usar essa medida para um grupo, não preciso fazer para todos os meus empregados. Vai dar 1 hora de live aqui, eu vou me cortar o Instagram. Então vou acelerar aqui as respostas. Pode ser um grupo só. O que a gente sempre fala, o importante é que tenha um critério objetivo para evitar discussão sobre discriminação. Ou seja, fui discriminatório com aquele grupo de empregados, só dei benefício para eles, estabeleci apenas para aqueles que estão no grupo de risco. Casos de até 3 salários mínimos. O salário é pago integral pelo governo? Não. Pensão, William, é o seguinte, até 3 salários mínimos. Vamos pegar um exemplo. 3 mil reais, o camarada recebe 3 mil reais. Suspendeu, ele vai receber, se a empresa dele tiver uma receita de 1.800.000, vai receber 70%. E aí o empregador paga 30% sobre o salário. Ele não recebe o salário integral. Não vai. Na suspensão, dificilmente ele vai receber o salário integral. A maior perda, até os 3.135. Tá? Porque ele vai receber o percentual sobre o seguro-desemprego, quer dizer, ele vai receber o seguro-desemprego e a faixa é de até 1.800 e alguma coisa. Então, se ele ganhar 3.000, ele vai tiver até 4 mil, receita até 4.800.000. Se tiver mais do que isso, aí e 30 com base no salário. Na convenção coletiva em vigor, trata de auxílio alimentação e não vale alimentação. E esse é devido por dia efetivamente trabalhado. É uma boa observação do Colares aqui. Se a convenção prevê
Aí a gente vai ter que analisar se a convenção prevê algo, uma redação como... Vou voltar. Se a redação prevê por dia, é possível, cresce o argumento para suspender. Mas aí, aqui, como a MP ela fala claramente que tem que ser mantido os benefícios, eu acho que aqui a gente vai trabalhar com riscos. Quem tiver uma redação como essa, tem menos risco de quem não tem uma redação como essa. Ó, tá faltando 2 minutos aqui. Na suspensão, ele é considerado benefício e é devido? Não entendi. O Everton agradecendo. Na suspensão, que recebe em torno de 1.200. Vão acabar recebendo, quase, Rosângela, quase. Vão receber o valor a título de seguro-desemprego. Muito próximo a disso. É isso. Quanto menor o salário, menor a perda. Então, por isso que, como eu disse, a medida provisória, ela é bastante razoável. Como eu disse, ela ficou o sentimento de que ela foi tão razoável, foi mais razoável até do que a decisão do Supremo. Ficou o sentimento de que se ela tivesse dito que pode haver negociação individual para todas as faixas salariais, caiu um pouco aqui. Espera aí que deu um probleminha. Deu um probleminha aqui. Bom, agora caiu aqui o Instagram. Bom, então vamos encerrar aqui. Bom, vamos tentar encerrar aqui pelo Facebook. Já deu 57 minutos aqui de live. O Instagram interrompeu, Rosângela. Caiu o Insta. Eu estou tentando voltar, mas não está dando. Enfim, eu procurei aqui. Hoje a gente teve bastante problema com a nossa conexão. Eu queria pedir desculpas aqui de antemão a todo mundo. Infelizmente a gente passa por esses problemas, mas acho que ela foi produtiva. Eu tentei, na medida do possível, ser bastante repetitivo e tentar responder aqui todas as perguntas que me foram feitas aqui nas duas plataformas. Foi a nossa primeira transmissão simultânea em Instagram e Facebook. Acho que foi de certa forma produtiva. Eu agradeço, como sempre, a participação de todos. A Rosângela aqui, Cris, a Rosângela dizendo que foi ótimo. Eu agradeço de novo e a gente fica à disposição, tanto por e-mail do Secov, quanto pelo telefone. A gente está à disposição. A gente sabe que é um momento bastante angustiante para os empregadores e a gente sabe que a crise ela não vai ser simples, ela é bastante dura. Agora, com um provável retorno, a partir de maio, a gente vai começar a sentir a necessidade maior necessidade ainda dessas opções de fôlego aos empregadores, que a gente procura aqui dar um pouco de tranquilidade, esclarecer dúvidas e dar caminhos, saídas aos empregadores, sempre permeado na ideia de manutenção dos empregos. Acho que a ideia principal é preservação da vida e preservação dos empregos de todos. Então a gente sabe que o distanciamento social e o isolamento são relevantes para combater a pandemia, mas a gente está chegando no pico da curva do limite da economia. A gente sabe que mais um pouco do que isso, as empresas já estão, eu sei disso porque as ligações telefônicas que eu atendo diariamente aqui
pelos sindilógias, inclusive por outros sindicatos, elas dão um termômetro dessas pequenas empresas. As grandes também têm problemas, mas são problemas um pouco diferentes. As pequenas é que, aquela que eu falo sempre, que vende a janta, vende o almoço para comer, para comprar a janta, essas estão no limite, ou já até passaram um pouquinho do limite. Então essas ferramentas são fundamentais para que se mantenham os empreendimentos e, por via de consequência, se preserve empregos e se preserve renda. Então eu agradeço a todos e como sempre, fica aquela dica de quem puder, fique em casa. Muito obrigado a todos.